Mulheres que correm com os lobos. O primeiro estágio. O pacto sem o conhecimento. No primeiro estágio da história, o moleiro vulnerável e ambicioso faz um pacto infeliz com o diabo. Ele pensava em enriquecer, mas depois percebe que o preço será muitíssimo alto. Ele pensava estar dando sua macieira em troca da prosperidade, mas descobre que, em vez disso, deu sua filha ao diabo. Na psicologia arquetípica, consideramos todos os elementos de um conto de fadas como descrições de aspectos da psique de uma única mulher. Portanto, ao examinar essa história, como mulheres, precisamos nos perguntar logo do início qual é o pacto infeliz que toda mulher faz. Embora possamos ter diferentes respostas em dias diferentes, há uma resposta que é constante na vida de todas as mulheres. Embora detestemos admitir o fato, na esmagadora maioria das vezes, o pacto mais infeliz das nossas vidas é o de que fazemos quando nos privamos da nossa vida de conhecimento profundo em troca de uma vida que é muito mais frágil. Quando renunciamos aos nossos dentes, nossas garras, nossos sentidos, nosso faro. Quando entregamos nossa natureza selvagem em troca da promessa de algo que parece rico, mas que se revela vazio. Como o pai na história, entramos nesse pacto sem perceber a tristeza, a dor e o transtorno que ele trará para nós. Podemos ter boa vivência dos costumes do mundo, e, mesmo assim, quase toda filha de Eva, se tiver uma chance, opta a princípio pelo pacto infeliz. O desenvolvimento desse terrível pacto envolve um paradoxo enorme e significativo. Apesar de a escolha infeliz poder ser considerada uma reação autodestrutiva em termos psicológicos, é muito mais frequente que ela se torne um divisor de águas, um evento que proporciona ampla oportunidade para a restauração da força da natureza instintiva. Nesse sentido, embora haja tristeza e perda, o pacto infeliz, como o nascimento e a morte, constitui um passo utilitário fora do penhasco planejado pelo Self com o objetivo de mergulhar a mulher profundamente na sua natureza selvagem. A iniciação da mulher começa com o pacto infeliz que ela fez há muito tempo enquanto ainda estava entorpecida. Ao escolher aquilo que a atraiu como sendo a riqueza, ela cedeu, em troca, seu domínio sobre algumas partes, e muitas vezes sobre todas as partes, da sua natureza instintiva, criativa e cheia de paixão. Esse entorpecimento psíquico feminino é um estado próximo ao sonambulismo. Durante sua vigência, andamos, conversamos e, no entanto, estamos dormindo. Amamos, trabalhamos, mas nossas escolhas revelam a verdade acerca da nossa condição. Os aspectos voluptuosos, curiosos, incendiários e bons da nossa natureza não estão em pleno funcionamento. É esse o estado da filha do conto de fadas. Ela é linda de se ver, uma criatura inocente. No entanto, ela poderia continuar a varrer o quintal por trás do moinho para sempre, sem nunca desenvolver o conhecimento. Sua metamorfose não tem metabolismo. Portanto, a história começa com a traição grave, porém involuntária, do feminino jovem, da inocente. Pode-se dizer que o pai, que simboliza a função da psique, que deveria nos orientar no mundo objetivo, desconhece, na realidade, o modo pela qual o mundo objetivo e o mundo interior funcionam em série. Quando a função do pai da psique deixa de ter conhecimento sobre as questões da alma, somos traídas com facilidade. O pai não percebe um dos fatos mais básicos que intermediam entre o mundo da alma e o mundo da matéria.
Ou seja, que muitas coisas que se apresentam a nós não são como aparentam ser à primeira vista. A iniciação que nos leva a esse tipo de conhecimento é aquela que nenhuma de nós deseja, muito embora ela seja a que todas nós, mais cedo ou mais tarde, chegamos a receber. Há tantos contos, A Bela e a Fera, O Barba Azul, Reinar a Raposa, que começam com o pai pondo a filha em perigo. No entanto, na psique da mulher, muito embora o pai caia numa armadilha fatal por não saber nada sobre o lado sombrio do mundo ou do inconsciente, o momento horrível assinala um começo dramático para ela, uma conscientização e astúcia futuras. Nenhum ente senciente nesse mundo tem a permissão de permanecer inocente para sempre. Para que possamos crescer, nossa própria natureza instintiva nos força a encarar o fato de que as coisas não são como parecem ser a princípio. A função criativa selvagem nos força a aprender acerca dos numerosos estados do ser, da percepção e do conhecimento. Esses são os inúmeros dutos através dos quais a mulher selvagem fala conosco. Portanto, essa perda e essa traição são os primeiros passos vacilantes num longo processo iniciático que nos lança na selva subterrânea. Ali, às vezes, pela primeira vez em nossa vida, temos a chance de parar de nos chocar com os muros criados por nós mesmos e, em vez disso, aprender a atravessá-los. Embora a perda da inocência das mulheres seja frequentemente ignorada, na floresta subterrânea, a mulher que passou pela queda da própria inocência é considerada especial. Em parte por ter sido ferida, mas muito mais porque persistiu, porque está se esforçando para entender, para descascar as camadas das suas percepções e defesas a fim de ver o que está subjacente. Nesse mundo, sua perda de inocência é tratada como um rito de passagem. Ela é aplaudida por poder agora ver com mais clareza. São-lhe conferidos status e homenagens por ela ter sofrido e continuado a aprender. Entrar no pacto infeliz é característico não só da psicologia da mulher jovem, mas vale para a mulher de qualquer idade que não tenha sido iniciada ou que esteja dependente quanto a essas questões numa iniciação incompleta. Como uma mulher se envolve nesse tipo de pacto? A história começa com um símbolo do moinho e do moleiro. Com os dois, a psique é um triturador de ideias. Ela mastiga os conceitos e os desdobra em alimento. Ela recebe a matéria-prima sob a forma de ideias, sentimentos, pensamentos e percepções, e a decompõe de modo a torná-la útil para a nossa nutrição. Essa capacidade psíquica é muitas vezes chamada de processamento. Quando processamos, selecionamos toda a matéria-prima da psique, tudo o que aprendemos, ouvimos, desejamos e sentimos durante um determinado período, decompomos tudo isso perguntando: como posso fazer o melhor uso disso? Empregamos, então, essas ideias e energias processadas para implementar nossas tarefas mais profundas e para sustentar nossas diversas iniciativas criativas. Desse modo, a mulher mantém-se robusta e ativa. No entanto, na história, o moinho não está em funcionamento. O moinho da psique está inativo. Isso quer dizer que nada está sendo feito com toda a matéria-prima que entra na nossa vida diariamente e que não está sendo obtida nenhuma compreensão a respeito dos grãos de conhecimento do mundo real e do mundo oculto que atingem o nosso rosto. Se esse moleiro não tem trabalho, a psique parou de se nutrir em termos de importância crítica. A moagem do grão está relacionada ao impulso criativo. Qualquer que seja o motivo,
a vida criativa da psique da mulher está estagnada. A mulher que se sente assim tem a impressão de não estar mais sendo impregnada pelas ideias, de não estar sendo mais aquecida pelo fogo da inventividade, de não estar mais moendo fino para chegar ao âmago das coisas. Seu moinho está silenciado. Parece haver um entorpecimento natural que acomete os seres humanos num certo estágio da vida. Ao criar minha família e a partir do meu trabalho com o mesmo grupo de crianças talentosas ao longo de anos, percebi que essa espécie de sono se abate sobre as crianças aproximadamente aos 11 anos de idade. É aí que elas começam a fazer avaliações precisas nas suas comparações com os outros. Durante esse período, seus olhos deixam de ser francos, passando à dissimulação. E, apesar de elas estarem sempre em movimento como feijões saltadores mexicanos, muitas vezes estão morrendo de um resfriamento terminal. Quer estejam sendo excessivamente desdenhosos, quer estejam se comportando bem demais. Em nenhum dos dois estados elas se demonstram sensíveis ao que ocorre no fundo do seu íntimo. E um entorpecimento aos poucos encobre a natureza sensível, os olhos cheios de vida. Imaginemos ainda que durante esse período algo nos é oferecido em troca de nada, que, de algum modo, nós nos forçamos a chegar a acreditar que, se continuarmos dormindo, sairemos ganhando. As mulheres sabem o que isso significa. Quando a mulher renuncia aos seus instintos que lhe indicam a hora certa para dizer sim ou não, quando ela renuncia ao seu insight, sua intuição e outros traços da natureza selvagem, ela se encontra, então, em situações que prometem ouro, mas que acabam gerando dor. Algumas mulheres desistem da sua arte em troca de um grotesco casamento por interesse. Abandonam o sonho de uma vida para ser uma boa esposa, boa filha ou boa menina, ou renunciam à sua verdadeira vocação a fim de levar o que elas esperam que venha a ser uma vida mais aceitável, mais plena e mais digna. Por esses meios e por outros perdemos nossos instintos. Em vez de nossas vidas se encherem com a possibilidade de iluminação, somos encobertas por uma espécie de obscurecimento. Nossa capacidade exterior de penetrar na natureza das coisas, bem como nossa visão interior, estão em sono profundo de tal forma que, quando o diabo chega e bate à porta, nós vamos até ela como sonâmbulas e deixamos que entre. O diabo simboliza a força sinistra da psique, o predador, que nessa história não é reconhecido pelo que é. Esse diabo é um bandido arquetípico que precisa da luz, que a deseja e a rouba. Em tese, se a luz lhe fosse dada, ou seja, uma vida com a possibilidade do amor e da criatividade, o diabo não seria mais o diabo. Nessa história, o diabo se apresenta porque a doce luz da jovem o atraiu. Sua luz não é qualquer uma, mas o de uma alma virginal, presa num estado de sonambulismo. Ah, que petisco! Sua luz refulge como uma beleza de partir o coração, mas ela não tem consciência do seu valor. Uma luz dessas, quer se trate do brilho da vida criativa da mulher, da sua alma selvagem, da sua beleza física, da sua inteligência, quer da sua generosidade, sempre atrai o predador. Uma luz dessas, que é também alheia e desprotegida, é sempre um alvo. Trabalhei com uma mulher de quem os outros sempre tiravam vantagem, fosse o esposo, os filhos, a mãe, o pai, fosse algum desconhecido. Ela estava com 40 anos e ainda se encontrava nesse estágio de pacto-traição do seu desenvolvimento interno. Com sua mansidão,
sua voz carinhosa e receptiva, sua atitude simpática, ela não só atraía aqueles que queriam roubar uma brasa, mas também reunia-se diante do seu fogo espiritual uma multidão tão numerosa que a impedia de receber qualquer calor. O pacto infeliz feito por ela foi o de nunca dizer não, para ser amada com constância. O predador da sua própria psique lhe oferecia o ouro de ser amada, se ela desistisse dos seus instintos que diziam que já se bastava. Ela percebeu plenamente o que estava fazendo consigo mesma quando teve um sonho em que estava de 4 no meio de uma multidão, tentando alcançar através da floresta de pernas uma coroa preciosa que alguém havia jogado num canto. O lado instintual da psique estava chamando sua atenção para o fato de que ela havia perdido a soberania sobre sua própria vida e de que seria um trabalho árduo voltar a conquistá-la. Para reaver sua coroa, uma mulher tinha de reavaliar seu tempo, sua generosidade, sua atenção para com os outros. A macieira florida da história simboliza um belo aspecto das mulheres. O lado da nossa natureza que tem suas raízes afundadas no universo da mãe selvagem, de onde recebe alimento. A árvore é o símbolo arquetípico da individuação. Ela é considerada imortal, pois suas sementes sobreviverão a ela. Seu sistema radicular protege e revitaliza e ela abriga toda uma cadeia alimentar. Para a mulher, a árvore também tem suas estações e seus estágios de crescimento. Ela tem seu inverno, tem suas primaveras. Nos pomares de maçãs da região de Northwoods, nos Estados Unidos, os fazendeiros chamam suas éguas e cadelas de girl e suas macieiras floridas de lady. As árvores dos pomares são as jovens nuas da primavera. O primeiro perfume, como costumávamos dizer. De todas as coisas que mais representam a primavera, a fragrância dos cachos das flores do pomar superavam todas enlouquecidos que saltavam de um lado para o outro, fazendo saltos mortais triplos no quintal e sobrepujavam as novas lavouras que surgiam como minúsculas chamas de fogo verde na terra negra. Havia também um ditado sobre as macieiras: novos na primavera, frutos amargos. Do outro lado, doces como calda. Isso queria dizer que a maçã tinha uma natureza dual. No final da primavera, o fruto estava bonito e redondo, e como que salpicado pelo sol nascente. No entanto, ainda estava ácido demais para ser comido. Ele deixaria todos os nervos em pé, com repulsa. Mais tarde na estação, porém, morder uma maçã era como morder uma bala recheada de calda. A macieira e a donzela são símbolos intercambiáveis do self feminino, e o fruto é um símbolo de nutrição e maturação do nosso conhecimento desse self. Se nosso conhecimento acerca dos hábitos da nossa própria alma não estiver maduro, não poderemos nos nutrir com ele, pois esse conhecimento ainda não está pronto. Como ocorre com as maçãs, a maturação leva tempo. As raízes precisam procurar seu chão, pelo menos uma estação deve passar, às vezes algumas. Se o sentido da alma virginal continuar não sendo testado, nada mais pode ocorrer nas nossas vidas. Se pudermos adquirir raízes subterrâneas, podemos amadurecer, nutrindo a alma, o self e a psique. A macieira florida é uma imagem da fecundidade, sim. Mais do que isso, porém, ela simboliza o impulso criador, densamente sensual e o amadurecimento das ideias. Tudo isso é obra das curandeiras, as mulheres das raízes, que moram nas profundezas dos penhascos e das montanhas do inconsciente. Elas mineram ali o inconsciente profundo e nos passam o produto do seu trabalho.
Nós elaboramos o produto que elas nos dão e, em consequência disso, um fogo vigoroso. Instintos astutos e conhecimentos profundos ganham vida. E nós nos desenvolvemos e crescemos tanto no mundo interior quanto no objetivo. Aqui temos uma árvore que simboliza a abundância da natureza livre e selvagem na psique da mulher. E, no entanto, o valor disso não é compreendido pela psique. Seria possível dizer que a psique inteira tem os olhos fechados às vastas possibilidades da natureza feminina. Quando falamos da mulher árvore, queremos falar da energia feminina de florescimento que nos pertence e que chega a nós em ciclos, refluindo e voltando até nós com regularidade, exatamente como a primavera psíquica se segue ao inverno psíquico. Sem a renovação desse impulso de florescimento nas nossas vidas, a esperança é encoberta, e a terra das nossas mentes e corações permanece imóvel. A macieira florida é nossa vida profunda. Percebemos a devastadora desvalorização, por parte da psique, do valor da jovem essência do feminino quando o pai diz da macieira: claro que podemos plantar outra. A psique não reconhece sua própria deusa criadora encarnada na árvore florida. O jovem self é permutado sem que se perceba seu valor ou seu papel como mensageiro da mãe selvagem. No entanto, é esse corte no fluxo do conhecimento que gera o princípio da iniciação da resistência. O moleiro, desempregado, passando por dificuldades, havia começado a cortar lenha. E um trabalho pesado, o de cortar lenha, não é? Ele envolve muito esforço físico. No entanto, esse corte de lenha representa vastos recursos psíquicos, a capacidade de fornecer energia para as próprias tarefas, de desenvolver as próprias ideias, de trazer o seu sonho, qualquer que ele seja, para seu alcance. Portanto, quando o moleiro começa a cortar lenha, poderíamos dizer que a psique começou a fazer o trabalho extremamente árduo de produzir luz e calor para si mesma. No entanto, o pobre ego está sempre procurando uma saída fácil. Quando o diabo sugere aliviar o moleiro do trabalho pesado em troca da luz do feminino profundo, o moleiro ignorante aceita o trato. É assim que selamos nosso destino. Nas profundezas hibernais da nossa mente, somos duronas e sabemos que não existe nada que se assemelhe a uma transformação sem esforço. Sabemos que teremos de arder até o chão, de uma forma ou de outra, para depois nos sentarmos nas cinzas do que um dia pensamos ser e avançar a partir dali. Ocorre, porém, que um outro lado da nossa natureza, uma parte mais desejosa da ociosidade, espera que isso não seja verdade. Espera que o trabalho duro termine para poder voltar ao sono. Quando o predador chega, já estamos preparadas para ele, e nos sentimos aliviadas ao imaginar que talvez exista um jeito mais fácil. Quando fugimos do corte de lenha, as mãos da psique é que são cortadas, pois sem o trabalho psíquico, as mãos psíquicas definham. No entanto, esse desejo de um pacto que evite o trabalho pesado é tão humano e tão comum que é surpreendente encontrar uma pessoa viva que não o tenha aceitado. A opção é tão frequente que, se fôssemos dar um exemplo atrás do outro de mulheres ou homens que desejam parar de cortar lenha para ter uma vida mais fácil, perdendo assim suas mãos, ou seja, seu domínio sobre sua própria vida, bem, demoraríamos muito nisso. Por exemplo, a mulher que se casa por motivos errados e poda sua vida criativa. A mulher que tem uma preferência sexual e se força a aceitar outra. A mulher que quer ser ou fazer algo de importante e que fica em casa contando clipes de papel. A mulher que quer viver a vida, mas que coleciona pequenos fragmentos de vida como se fossem pedacinhos de barbante.
A mulher que tem sua própria identidade, mas que entrega um braço, uma perna ou um olho ao primeiro namorado que se apresente. A mulher que tem um excesso de criatividade radiante e convida suas amigas vampiras para uma sessão de esgotamento. A mulher que precisa prosseguir com sua própria vida e algo dentro dela lhe diz: não, estar presa é estar segura. Tudo isso é o diabo dizendo: dou-lhe isso se você me der aquilo. O pacto sem conhecimento. Portanto, o que deveria ser a árvore florida e nutritiva da psique perde seu poder, seus botões, sua energia. É iludida, é forçada a renunciar ao seu potencial, sem compreender o pacto em que entrou. O drama inteiro quase sempre começa e firma sua posição fora da consciência da mulher. Deve-se, porém, realçar o fato de ser assim que todo mundo começa. Nessa história, o pai representa o ponto de vista do mundo objetivo, o ideal coletivo que pressiona as mulheres a serem murchas em vez de exuberantemente selvagens. Mesmo assim, não há vergonha nem culpa no fato de você ter renunciado aos seus ramos floridos. Sem dúvida, você sofreu. E pode ter dado anos, até mesmo décadas, em troca de nada. No entanto, existe uma esperança. A mãe do conto de fadas informa a toda a psique o que ocorreu. Ela diz: acordem, vejam o que fizeram. E todo mundo acorda tão rápido que chega a doer. Mesmo assim, a notícia é boa, pois a mãe fraca da psique, que antes ajudava a diluir e a embotar a função dos sentidos, acabou de perceber o horrível significado do pacto. Agora, a dor da mulher chega ao inconsciente. Quando a dor é inconsciente, ela pode fazer algo a respeito. Ela pode usá-la para seu aprendizado, para seu fortalecimento, para se tornar uma mulher que sabe. Com o passar do tempo, haverá notícias ainda melhores. Aquilo que foi dado pode ser resgatado, pode ser restaurado ao seu lugar correto na psique. Vocês verão.